Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição número 3, a lição de sábado, as chaves do Hades. Na lição dessa semana a gente vai estudar o capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse texto é um texto muito interessante sobre tudo isso que a gente está estudando sobre a alma, imortalidade, sobre... Agora, nessa semana, a gente vai estudar sobre o Hades, vamos entender o que é o Hades, então esse texto também é bem importante porque fala sobre uma esperança. A esperança que Paulo tinha e que todos os cristãos também precisam ter, mas que muitas vezes por algumas crenças erradas, por algumas crenças que não são bíblicas, as pessoas acabam não percebendo que essa grande esperança vai sendo deixada de lado para se crer em filosofias mundanas, filosofias humanas. É o seguinte, na lição da semana passada a gente estudou sobre a alma. Vimos que a alma ela não é imortal. Vimos alguns significados sobre o Nefesh, Neshama e entendemos coisas muito importantes sobre a alma. Na ideia bíblica, a alma não é imortal. A alma, ela perece sim. Na lição dessa semana, a gente tem um tema bem parecido com o tema que a gente estudou na semana passada, mas em questão de visões. A visão bíblica e a visão grega sobre o Hades. Ah, Ellen, mas o que é o Hades? A lição dessa semana você vai entender o que é o Hades, o que é o Sheol. Mas olha só, agora para refletir. Você sabe que muitas pessoas temem a morte e por elas temerem, existem muitas ideias do que acontece após a morte. Muitos acreditam, muitas religiões acreditam que a alma vai direto para o céu. Outros acreditam que ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Outras acreditam que a alma fica vagando por aqui e a gente viu que não tem como isso acontecer porque a alma, ela perece. Então, não tem como a alma ficar vagando por aí. Isso aí já é um grande caminho pra gente entender o que é o Hades e o que acontece após a morte. Como a gente já descartou que a alma ela não fica vagando por aí, então o que acontece após a morte? Para onde nós vamos? E essa é uma pergunta que muitos se fazem durante a vida, mas eu acredito que muitos que não têm isso claro, no leito de morte, elas se preocupam com isso, elas ficam se perguntando e perguntam a outros para onde que elas vão após a morte, né? Muitos temem esse momento da morte. Muitos temem perder alguém também para a morte, porque é como se a morte fosse algo obscuro, como se a gente não soubesse o que acontecesse após a morte. Mas na verdade, a Bíblia nos fala sim o que acontece após a morte. E nós temos uma esperança em relação a isso. Qual que é a sua esperança? Será que a sua esperança está em que a sua alma vai para o céu, vai para o purgatório, ou fica vagando? Qual é a sua esperança? A minha esperança é a mesma de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 15. E é sobre essa esperança que a gente vai estudar durante essa semana e vamos entender o que é o Hades bíblico. Espero você na lição dessa semana para estudar a lição junto comigo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela lição dessa semana. Muito obrigada, Senhor, porque vamos estudar um tema interessante que a gente possa aprender e também levar a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de domingo.